Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando mais um programa, esse programa que tem várias parcerias, uma delas é com o Laboratório Pfizer. Falamos aqui sobre a Covid-19 logo no início, falamos de outras doenças coronárias, falamos de uma série de pesquisas que a Pfizer desenvolve. E hoje a gente está recebendo a doutora Paula de Rezende Salomão, a gente vai falar, dermatologista, né? E a gente vai falar um pouco desse projeto que é Na Pele da Arte, né? Que vai acontecer em Belo Horizonte. Falar um pouquinho também dessa doença, dessa patologia que acomete tantas pessoas e traz tantos males e mazelas na sociedade brasileira, né? Como bullying e tantas outras coisas, né? Doutora Paula, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui aqui nós estamos pertinho, você está em Belo Horizonte, eu estou aqui em Nova Lima, mas também a gente é transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba, então seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, tanto na TV como nas ondas do rádio também. Que ótimo, é um prazer também participar com vocês. Doutora Paula, eu queria começar perguntando quais são esses desafios que a gente tem com as doenças dermatológicas e como que isso atrapalha no desenvolvimento humano, né? Principalmente das crianças, né? Adolescentes e tudo, e também como que isso reflete no período adulto. Mas, principalmente, nesse primeiro momento, eu queria saber a importância e os cuidados, né, que a gente precisa ter com relação à pele, para a gente não sofrer tanto, né, na velhice. Sim. Então, para começar, é sempre bom a gente localizar, né? A dermatite atópica é um eczema. Um eczema é a mesma coisa de inflamação da pele, né? Assim, para as pessoas, para os leigos entenderem, é crônica. Então, isso melhora e piora ao longo de anos, né? Então, 85% das crianças manifestam a dermatite atópica até os 5 anos de idade, mas pode aparecer tão cedo quanto 2 meses de idade, né? Então, a dermatite atópica é muito mais frequente na infância mesmo, mas pode acontecer mais tarde, em adultos e até em idosos. Então, não é exclusiva da infância, mas é muito mais comum que ela ocorra na infância. E tem uma questão com a dermatite atópica, que além da aparência das lesões, né, geralmente fica com manchas vermelhas, essas coçam muito as lesões, pode aparecer crostas, pode fazer diagnóstico diferencial até com a escabiose, que é a sarna, né? Então, pode ter algum preconceito, por exemplo, na escola, a gente orienta ou faz relatório muitas vezes em creche, em escola, de que não é contagiosa, né? É uma doença geneticamente determinada e a gente tem fatores ambientais também que contribuem, como a poluição, né? A gente vê muito mais nos países desenvolvidos, a incidência é maior. Então, a dermatite atópica, ela compromete não só a aparência, mas a qualidade de vida das crianças e das famílias. Por quê? Tem um sintoma muito frequente, que é o que mais incomoda, que é o prurido. Então, as lesões coçam muito e, às vezes, atrapalham a criança de dormir e a criança não dormindo, ela não deixa ninguém da família dormir, tá? Então, assim, isso pode, a longo prazo, comprometer até o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Por essa falta de sono e pela piora da qualidade de vida. Às vezes faltam muito à escola, né? Então, assim, a gente procura sempre, durante as orientações, né, ou durante o tratamento, usar algum tipo de medicamento que ajude a controlar esse prurido, além das medidas
gerais, né, que são de hidratação da pele, dos cuidados de diminuir contato com irritantes, com perfumes, com produtos sintéticos, como, por exemplo, o atópico não consegue usar uma blusa de lã. Coça muito, né? O que eles descrevem é que está pinicando, e pinica mesmo, provoca o prurido, contato direto, né? Então, existem todos os cuidados do tratamento. Então, a hidratação é fundamental, porque tem uma característica da pele do atópico, que é a diminuição da hidratação natural da pele, né? Que é uma barreira, vamos dizer assim, até para as infecções e para as irritações mesmo. Então, gosto de explicar muito assim para o paciente, falta o verniz que a gente tem na superfície que protege dos fatores irritantes e também dos agentes infecciosos. É muito comum que o atópico tenha muito mais infecção bacteriana, tenha muito mais verruga, tenha muito mais molusco contagioso, ou mesmo as micoses. Então, existe todo um comprometimento imunológico que favorece a inflamação e diminui a defesa dessa pele. No dia 20, dos dias 23 a 30, né, vai haver, aliás, não tem a data aqui não veio para mim não, mas a Pfizer vai fazer uma exposição sobre essa conscientização, né, usando artistas, pintura de artistas e tal, para relatar isso e trazer esse entendimento. O papel do laboratório, o papel da medicina de informar, ele é fundamental. Como é que a gente também pensa isso em outros campos também, né, doutora? Porque a gente imagina que às vezes a pessoa tem ali uma irritação, está começando e tal, e ela não procura. Outras pessoas, por exemplo, têm psoríase, né? E também fica sem saber o que fazer, né? Antes da gente entrar na questão do preconceito, eu queria saber, assim, como que a gente naturaliza essa visão, né? A exposição é um bom caminho, esse tipo de exposições, e também essa interferência nas escolas são fundamentais para que a gente diminua um pouco desse tipo de vamos dizer assim, de intervenção desagradável entre uma pessoa e outra? Sim, com certeza. A maioria das pessoas que tem medo ou preconceito com essas doenças é exatamente porque não conhecem nem a causa, nem a forma dela se apresentar, né? E nem que elas não são contagiosas, porque o que eu acho que mais acontece mesmo, né, é que as pessoas têm medo que os filhos sejam contaminados, né, e que também tenham aquelas lesões na pele. Então, a informação é o grande caminho para a gente melhorar a questão do preconceito. Tudo que você desconhece, você vai temer desnecessariamente e não vai saber lidar com aquilo. E as pessoas com medo elas ficam, né, preconceituosas ou afastam. Então, eu acho que conscientizar é fundamental e eu acho louvável essa atitude, né, da Pfizer de fazer esse evento. Parece que vai ser feito em várias cidades do Brasil. Isso é um desafio ainda para a dermatologia, ainda trabalhar todos esses aspectos ainda, tanto do tratamento quanto também da conscientização? Com certeza. Uma boa estratégia que a gente agora vai começar a fazer, eu trabalho na Santa Casa de Belo Horizonte, que é onde eu mais atendo dermatite atópica, porque lá eu tenho um ambulatório de dermatologia pediátrica. Uma boa estratégia é fazer grupos de encontro, que agora vão ser favorecidos pelo formato virtual, com a família e com os pacientes. Então, é interessante, por quê? Porque a gente, num grupo, várias pessoas conversando e contando as suas experiências, isso muitas vezes alivia tanto a família quanto a própria criança com dermatite atópica grave, tá? Porque a maioria dos pacientes tem dermatite atópica leve, é mais fácil da gente manejar. Mas os pacientes com casos moderados a graves são esses que têm mais problema, né, tanto do ponto de vista de preconceito na sociedade, quanto do incômodo que eles têm.
Porque, como eu falei, o prurido, às vezes, nem está compatível com tanto de lesão cutânea que a criança tem. O fato de coçar, né, e de perder sono, e de ficar mais irritado, isso tudo compromete as relações familiares, né, e a qualidade de vida de toda a família quando é criança, né? Então, esses grupos de esclarecimento e mesmo de conversa a respeito das dificuldades, das melhores formas de enfrentar e de manejar a doença são fundamentais. Então, a gente está querendo criar o grupo, isso já existe em outros lugares do Brasil, vários serviços, e a gente agora vai começar a criar um grupo desses de esclarecimento e dessas reuniões, né, que vão tratar desses assuntos para esclarecer. A educação e o esclarecimento são os grandes caminhos que a gente tem para poder melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Doutora Paula, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o quadro clínico, né? Como é que ele varia, né? Nessa coisa da faixa etária, como é que a gente pensa isso e como é que as pessoas podem entender isso um pouco melhor, né? Ali na infância, na primeira infância, depois você tem puberdade, essas coisas. Como é que a gente pode trazer essas informações? Sim, então as lesões da dermatite atópica, como eu falei, né, que é um eczema ou uma dermatite, vão ser sempre eritematosas, ou seja, avermelhadas, né? Elas podem ter crostas, elas podem ter exudação, que ficarem úmidas, mas são lesões assim que lembram às vezes, como eu falei, escabiose de sarna, pode lembrar psoríase também. Na dermatite atópica infantil, que é até os 2 anos, as lesões elas são mais disseminadas, é muito comum que elas ocorram na face, né? Na face, com frequência, elas poupam a região central da face, então ficam mais nas bochechas, na fronte, no queixo, e depois, numa segunda fase, que é depois a pré-puberal, de 2 até 12 anos, elas tendem a localizar mais nas dobras, tá? Então, nas flexuras, né, dos braços, das pernas, às vezes no pescoço, e é aí que, às vezes, né, tem um aspecto de escurecimento da pele, principalmente quem tem pele morena, e às vezes dá um aspecto de sujeira. Tá? Isso é outra coisa que muitas vezes, sendo mal interpretado pela família, pode levar a uma piora ainda pela tentativa exaustiva de limpar a pele para melhorar aquele aspecto escurecido. Tá? Tem até uma característica que a gente chama de pescoço sujo, né? Isso é mais comum no adolescente e no adulto, que é realmente esse escurecimento nas dobras do pescoço. Uma das orientações que a gente faz com a dermatite atópica é hidratar e evitar o excesso de banho e o excesso de limpeza. Então, você vê que o tanto que o paciente tem que ser orientado para não agravar, além de fazer coisas para melhorar, não adotar hábitos que possam piorar. Já no adulto, é muito comum que seja na face, também no pescoço e no dorso das mãos e dos pés. E no adulto, como a lesão geralmente é mais crônica, a pele fica mais grossa, que a gente chama, né, em dermatologia de liquenificado. Tem um espessamento das camadas da pele, né, e aí a pele fica mais grossa. É um aspecto, assim, fica feio e as pessoas com frequência perguntam ou então se afastam. Eu li tinha uma informação que eu estava lendo antes da gente começar a entrevista, que 70% das crianças têm a doença controlada na adolescência, mas alguns casos permanecem ou retornam na vida adulta. Como é que é isso, doutor? Eu conheço, por exemplo, pessoas que têm, a gente está falando de dermatite atópica, mas, por exemplo, amigos meus que têm psoríase, e tem outras, tem algum tipo de fungo. Então, é um sofrimento danado, né? E, assim, ficou um tempo distante disso e tal, mas me parece que ele é autoimune, alguma coisa nesse sentido. Como é que funciona isso, doutor? A dermatite atópica não é propriamente autoimune, né? O atópico ele tem uma alteração imunológica que deixa essa pele mais reativa, tá? Então, por exemplo,
na época do inverno, né? O ar fica mais seco, as pessoas tomam um banho um pouco mais quente, a pele resseca, você tem aí uma tendência a piorar as lesões, a agravar, né? Você pode melhorar, a maioria, como você falou, melhora na infância, mas às vezes o paciente que é grave ou moderado, ele até piora à medida que vai envelhecendo, as lesões vão ficando, a pele vai ficando mais grossa, as lesões vão ficando mais resistentes ao tratamento tópico, né? Então, muitas vezes a gente tem que associar tratamento sistêmico, tem que associar o tratamento com a luz, que é conhecido como fototerapia, né? Então, assim, melhorar na adolescência é a grande maioria, mas quando esses pacientes não melhoram, em geral são os casos mais graves, e em geral é mais difícil de controlar. E o sofrimento realmente é muito grande, porque é uma demanda enorme. Todos os dias, muitos cuidados, e nem sempre a gente, por exemplo, no SUS tem essa dificuldade. Nem sempre o paciente tem condição de comprar um bom hidratante, né, que são os hidratantes mais elaborados, que vão melhorar a qualidade dessa pele, né? Então, a gente vê dificuldade tanto no trabalho que dá, passar muitas coisas durante o dia, tomar muito cuidado, né? E também tem a questão financeira, do gasto com muita quantidade de produto para usar. Tem estudos que falam que a dermatite atópica, ela causou muito sofrimento, né? A pesquisa fala em quase 52%. Isso está muito presente na nossa sociedade, está muito presente assim nas pessoas, essa coisa de tratar como bullying, por exemplo, na escola, né? Como uma falta de respeito no trabalho. Como é que a gente pensa isso, doutora? Pois é, conforme eu te falei, é por causa do sintoma. Por exemplo, imagina você chega no trabalho, tem um colega do seu lado coçando excessivamente, né, e com lesões na pele, e você desconhece que é aquilo. Aí você pode pensar, por exemplo, que ele está com uma sarna. Aí ele senta no lugar que você não quer sentar, ele está perto de você, você afasta. Né? Isso aí, o bullying nem sempre ele é falado. Às vezes, esse sentimento de afastamento, de estranheza, ou das pessoas perguntarem, né? No caso da criança, por exemplo, chega na escola, aí as outras mães notam que a criança tem aquela lesão, aí não, fala com a professora, não deixa meu filho encostar nesse menino, porque ele está com uma dermatite, entendeu? Então, isso aí vai causando um desgaste emocional realmente, de maneira que quando a criança vê que ela está piorando, emocionalmente ela já fica abalada, né? E a pessoa, né, no caso do adulto, fica sem graça, não quer usar uma roupa, por exemplo, que apareça o pescoço, no caso de ter lesão crônica no pescoço, com escurecimento, né? A pessoa pensa que ele não tem uma higiene adequada, porque a pele está escurecida naquele local. Então, isso causa realmente sofrimento, e o bullying nem sempre é esse bullying de uma criança perguntando ou falando. Às vezes, o próprio afastamento, a pessoa que tem doença dermatológica crônica, ela sempre relata isso. A pessoa entra no ônibus, senta, a outra levanta. Entendeu? Então, é uma causa de sofrimento realmente para esses pacientes. E o único caminho que a gente tem é conscientizar as pessoas de que existem essas doenças, né, e de que elas não são contagiosas. As pesquisas têm evoluído muito nesse período. Um laboratório igual a Pfizer, por exemplo, tem desenvolvido muitas coisas. Eu lembro que nós fizemos algumas outras pautas, a gente está voltando a fazer novamente. As pesquisas têm sido, primeiro, muito importantes, obviamente, né, tem sido, mas é ter uma afirmação, não uma pergunta, mas em que pé que a gente pode pensar o valor das pesquisas, já que a gente também está vivendo um pouco esse momento de negação da própria pesquisa, do próprio conhecimento científico, doutor? Eu acho que esse momento da pandemia trouxe um pouco isso, mas eu sinceramente, eu não percebo essa negação das pesquisas, não, sabe? Eu acho que, pelo contrário, isso foi agora, né? Estamos vendo
como que é importante a construção do conhecimento, né, e da ciência para a gente enfrentar esses desafios, né? A gente viu isso na pandemia. Apareceram as vacinas e mudou completamente aí o quadro, né? Então, assim, existem enganos, a maneira das pessoas receberem e perceberem isso, mas eu acho que, no geral, a grande maioria percebe. As pesquisas, elas hoje vão muito para o lado de atuar na imunologia da pele, né? No caso da dermatite atópica, por exemplo, os medicamentos eles vão fazer um controle dessa irritabilidade ou inflamação dessas lesões cutâneas e faz total diferença que apareçam novos medicamentos. Mas eu vou te falar, há mais de 20 anos no ambulatório de dermatologia da Santa Casa, tratando dermatite atópica, eu percebo que você fazer todos os cuidados bem feitos é responsável pela grande maioria da melhora desses pacientes. E mesmo que apareçam medicamentos muito sofisticados, atitudes simples como, né, evitar irritantes, como hidratar a pele, elas são responsáveis pela melhora e elas são a base do tratamento. Então, a gente percebe que existem novos medicamentos, mas é um conjunto de cuidados, né, e a compreensão do paciente de que ele deve cumprir com todos aqueles itens do tratamento é importantíssimo. Por isso que eu falei esse negócio do grupo e de esclarecimento, do paciente saber muito bem que tipo de doença que ele tem, porque se fosse só inflamação sozinha, na dermatite atópica, seria mais simples. Você sabe que o paciente de psoríase tem essa mesma classe dos medicamentos biológicos com um controle muito mais, às vezes, mais rápido e mais eficaz do que na dermatite atópica, porque o prurido é muito importante e ele tem um impacto muito grande que, às vezes, é muito maior do que a aparência das lesões. E para o prurido, a gente não tem ainda muitos medicamentos que sejam capazes de aliviar. Então, assim, tem muita pesquisa, esse é o caminho, né? Os novos medicamentos, a Pfizer tem um medicamento específico que é muito bom, que está liberado no Brasil e que a gente já, né, começou a usar, mas o que a gente vê é que é um conjunto de medidas que vão conseguir melhorar as lesões e a importância das pessoas saberem o que é a dermatite atópica e como lidar com ela. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Paula Rezende Salomão e a gente está falando um pouquinho sobre a dermatite atópica. É uma pauta estabelecida entre a Pfizer e o Cultura Geral. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Paula de Rezende Salomão. A gente está falando sobre dermatite atópica, sobre a importância da informação, a importância que tem o campo da pesquisa, a importância que tem esse movimento que a Pfizer vai fazer no Brasil, tem feito no Brasil inteiro, que é essa exposição com vários artistas e fazendo interferências na pele para que as pessoas chamem a atenção das pessoas, né? Doutora Paula, eu queria perguntar para você,
qual é a importância da Pfizer, das empresas, por exemplo, isso também da Pfizer, obviamente, mas das empresas, no que se refere à informação nesse sentido, em estabelecer um diálogo com as pessoas, porque a gente estava falando no bloco anterior sobre esse problema do bullying, esse problema das relações corporativas, porque às vezes a pessoa senta e a outra pessoa chega, ela não tem muita informação sobre aquilo, não tem nenhuma, então ela vê uma pessoa se coçando, já sai, quer ir para outro lugar, cria aquele mal-estar no lugar. O papel das empresas, e aí também já posso emendar também das escolas, né, eles são fundamentais. Né? Como que essas corporações, essas escolas também hoje também pode ser chamado de grandes corporações, né, essas instituições de ensino, pode ajudar nesse sentido, trabalhando, talvez com um laboratório, né, ou com um próprio consultório de dermatologia, para que façam palestras e informe as pessoas, porque hoje no mundo do trabalho está assim, tá tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo as pessoas estão convivendo mais próximas umas das outras, né? Apesar desse momento da pandemia, está online, mas quando está presencial, as pessoas ficam muito tempo, trabalham às vezes mais de 8 horas por dia, né? É fundamental que as empresas e as escolas também, todo esse corpo de convívio social, entenda isso e traga essa discussão para dentro das corporações? Com certeza. Eu acho que, em primeiro lugar, eu encaro como é um problema de saúde, eu acho que o grande papel, né, de esclarecimento é dos médicos, sabe? No caso, né, que como são doenças de pele, do médico dermatologista. E toda ajuda para o esclarecimento, para a educação, para a divulgação de conhecimento que a gente possa ter é interessante, né? Então, essa medida, né, essa ação da Pfizer para ajudar na divulgação e para chamar atenção para a questão do preconceito em relação aos pacientes com dermatite atópica é excelente, né? Tudo que puder, todos que puderem contribuir para, né, a disseminação desse conhecimento e para a diminuição do preconceito e, portanto, para a melhora de qualidade de vida do paciente, é muito bom, né? Eu acho que agora, com esse veículo online, que as pessoas conseguem atingir, né, maior número de pessoas com informações, eu acho que vale a pena, né, que nós, médicos, tenhamos esse espaço para poder falar de certas doenças, né, e as doenças da pele, como a pele é um órgão externo e de relação interpessoal, né, as pessoas enxergam a sua pele. É muito interessante que não na dermatite atópica, mas na psoríase, tinha um estudo que eu li uma vez que o paciente, muitas vezes, ele preferiria ter uma doença mais grave que não fosse na pele, para que ele não sofresse com essa questão da aparência, de como as pessoas viam as lesões de pele. Então, por exemplo, tinha um questionário lá, você preferia ter uma úlcera gástrica a ter uma psoríase ou um câncer de fígado, uma coisa assim. Muitos preferiam ter uma doença mais grave, mas que não ficasse à mostra, para você ter uma ideia da dimensão que é uma doença da pele. Um paciente com vitiligo, por exemplo, né, que tem manchas brancas, ele sofre muito. Hoje tem muita campanha também, teve recentemente uma campanha com modelos, né, com essas manchas brancas na pele, quanto, né, mais escura a pele, maior o contraste e maior é a dimensão dessa, vamos dizer assim, dessa percepção pelo outro, né? A gente percebe isso também na dermatite atópica, né? Agora, na dermatite atópica, eu gosto sempre de chamar a atenção, nem sempre é só a gravidade das lesões. Além disso, você ainda tem o sintoma que atrapalha a qualidade de vida e o sono do paciente. Né? Porque, por exemplo, o paciente com outras manchas ou vitiligo, ele não sente nada, ele só muda a cor da pele. Agora, o atópico tem a lesão de pele, tem ainda o incômodo de um sintoma que às vezes atrapalha, né, a qualidade de vida, a qualidade do sono, tudo isso também é importante. Você está falando isso aí, eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo,
e ele recebeu um paciente logo na semana, um morador de rua, logo na semana que ele iria fazer entrevista comigo. Então, ele recebeu lá na igreja, chegou um paciente que estava com todo ferido. E ele estava celebrando a missa e tudo. Aí, na hora que acabou, ele levantou a camisa e falou assim: padre, me ajuda que eu estou morrendo. E ele estava todo ferido, assim, as feridas pulsando, sangrando, aquela coisa toda. E aí, eu me lembrei disso agora, nessa fala sua, porque ele falou que ele deitava o consultório de rua veio, né? E levaram ele para o hospital, aquela coisa toda. Então, ficava deitando ele na cama e virando ele devagar. E ele sujava de sangue o lençol e tudo, tinha que ficar trocando o lençol. É grave, o tamanho da gravidade, se não cuidar, ela é muito grande, doutor. Assim, nesse caso específico, era um morador de rua, não sei, eu não peguei exatamente o que era, né? Mas quando tem assim, uma situação que pode chegar numa situação dessa, agravada dessa forma, nos choca demais, né? E como é que a gente pensa isso também? Como é que a gente traz isso para esclarecimento? Porque às vezes nós podemos nos deparar, por exemplo, numa situação dessa com um próprio morador de rua ou com uma pessoa que não tem tanto acesso, como a senhora mesmo disse, com relação a comprar o medicamento, que às vezes é muito caro, né? Socialmente, né? E é uma pergunta social para uma médica e tudo. Como é que a gente pensa isso em nível de sociedade e como é que a gente traz isso nesse campo de discussão, doutora? Pois bem, do ponto de vista de gravidade, a dermatite atópica, assim, do risco de morrer, né, da doença propriamente dita, a gente não tem muito, não. O que mais acontece é a infecção secundária, porque a pele íntegra, né, e bem hidratada, ela é uma barreira de proteção contra os agentes infecciosos, irritantes do meio ambiente. Então, quando você tem essa ruptura da barreira cutânea, que a gente chama, você tem uma maior possibilidade de infecção, e as infecções bacterianas são uma complicação frequente, né? A maioria dos pacientes tem um microbioma alterado, a maioria dos pacientes com dermatite atópica são mais colonizados por uma bactéria que é o Staphylococcus aureus, né? Que é o agente infeccioso do impetigo, e essa infecção ela pode se tornar generalizada, ela pode se agravar tanto que se torne generalizada. Então, é um risco real de que a pessoa morra da dermatite atópica, complicada pela infecção, né? E outra coisa é que quando você não tem essa barreira íntegra, você também tem uma perda transepidérmica de água. O que é isso? O indivíduo ele pode ficar mais desidratado porque essa água de dentro do corpo ela vai ser perdida através da pele. Tá? Então, assim, há uma necessidade de hidratação. A gente pensaria, por exemplo, que o paciente pode ter lesão muito extensa e pode ficar desidratado, pode ter um distúrbio hidroeletrolítico, então ele pode ter outra forma de complicação. Mas a maioria dos pacientes, eles não têm um risco grande de morrer, não. Mas o mais importante é esse incômodo que eles têm. Imagina sua pele coçando, porque coça muito. Às vezes o próprio paciente ele arranca pedaço, de tanto que ele coça, ele fere a própria pele, né? Aí favorecendo mais ainda as infecções, né? Então, eu acho que mais é o incômodo e o comprometimento da qualidade de vida e o comprometimento social, eles são as grandes mazelas da dermatite atópica. Doutor, eu vou insistir aqui no bullying, porque eu acho que é uma coisa... Eu faço muitas pautas aqui com relação à psicanálise, à psicologia voltada para a criança, né? E isso é fundamental. E teve uma outra oportunidade, eu estava conversando com um diretor de uma escola particular, e a gente estava falando sobre o bullying mesmo, né? Como que o bullying ele traz um sofrimento muito grande, mas um sofrimento tão grande que, primeiro, pode refletir na idade adulta da criança e do adolescente. E hoje está mais ainda, que está muito polarizado. E isso pode trazer outros problemas, como até suicídio, né?
Então, como que a gente traz essa conversa, né, para essa situação do bullying, já que nessa mesma pesquisa que eu estava lendo, do informativo que veio para mim também, quase 40% dos alunos que foram entrevistados, eles relataram que sofreram bullying e sofrem muito por causa desse tipo de bullying. Então, no campo da medicina, da dermatologia e tudo, né, é muito importante orientar os professores, as mães, os pais, né, que fiquem vigilantes nesse sentido. Com certeza. Inclusive, você tocou num ponto interessante que, como a dermatite atópica tem essa repercussão, né, emocional e social, o tratamento que a gente faz habitualmente busca, né, o apoio dos psicólogos ou dos psiquiatras quando necessário. Então, o tratamento é multidisciplinar. Muitas vezes a gente tem que acionar assistente social quando é no SUS, né, justamente por causa da falta de acesso aos tratamentos e aos cuidados, né? Muitas vezes a gente chama pelo psicólogo ou pelo psiquiatra quando é necessário prescrever medicamentos, né? Exatamente porque já é assim de maneira basal, vamos dizer. Agora, se isso ainda é agravado pelo bullying, fica muito pior, né? Fica muito mais pesado para o paciente. Então, realmente, eu acho que o mais importante é a gente sensibilizar o outro através do conhecimento de que aquilo faz a pessoa sofrer, entendeu? Porque eu acho que as crianças, elas naturalmente, elas tendem a se comparar, né, e tendem a ter esse tipo, né, do que a gente hoje chama de bullying, né? Mas a gente se lembrar da nossa infância, eu gosto muito de falar isso, todos nós sofremos algum tipo de bullying e aprendemos a lidar com isso, entendeu? Então, eu acho que se você fortalecer aquele indivíduo emocionalmente para lidar com a questão do olhar do outro, e se você sensibilizar, né, as pessoas de que o outro está sofrendo com isso, a gente pode minimizar. Mas eu acho que, assim, anular ou acabar completamente com isso é muito difícil, porque as crianças, elas são espontâneas, elas dão a sua opinião, né? E o olhar. Quem já sofreu com alguma coisa na pele ou com algum tipo de preconceito, essa pessoa sabe que não é a fala, que não é você demonstrar de maneira verbal. Um simples olhar, uma atitude de afastamento, que é isso que a gente estava falando, isso você pode não considerar bullying, mas a pessoa que tem o problema, ela sente, entendeu? Então, hoje a gente considera bullying, por exemplo, aquilo que você diz, né? Você chama o outro disso, o outro chama, mas tem coisas ainda de um nível muito mais sutil que ferem a pessoa que tem um problema. Então, eu acho que o fortalecimento desse indivíduo que tem o problema para se entender, se aceitar e ficar mais apto a relacionar apesar do problema é muito importante. Senão, o problema fica sempre no outro, né? O outro faz com você, te chama, né? E como que você se vê? E como que você percebe a sua doença? Então, assim, nós, como estamos vendo só o lado do paciente, lidamos só com o paciente, temos esse papel de fortalecer. Eu falo muito com esses meninos, né, que me relatam isso. Mas os outros ficam rindo, o outro afasta de mim. Você chega perto dele e fala para ele, olha, o que eu tenho chama dermatite atópica, é assim. Aí eu vou ensinando para ele o que ele pode falar, para informar, porque às vezes ele fazendo isso com o colega, o outro também vai parar, né, vamos dizer assim, de fazer o bullying com ele, né? Então, eu acho que a questão do bullying, ela é muito isso. Eu tenho filhas, né, então eu fico sempre questionando, orientando, e a gente conversa muito sobre isso, né? É interessante que a gente valorize, mas a forma como a pessoa se comporta na hora que ela recebe o bullying também define como é que ele vai caminhar. Então, eu acho que, no meu caso, né, que entra em contato com esse paciente, eu procuro fortalecer
a capacidade dele lidar com a doença em primeiro lugar. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria perguntar para você sobre o papel do sono. Já falou um pouquinho, mas eu acho que é importante salientar isso, porque se perde o sono, você perde a imunidade, vai perdendo, né, a sua capacidade de resistir. E aí vale a pena também, aí é uma pergunta que eu deixo junto com essa, a procura por um psiquiatra, né, também um psicólogo, um psiquiatra, para poder auxiliar nesse tratamento? Com certeza. Bom, então podemos começar falando sobre o sono, ou você vai fazer o intervalo? Vamos falar agora, Não, né? pode falar, pode continuar. Tá. Então, o sono tem fundamental importância no desenvolvimento cognitivo da criança e mesmo na qualidade de vida, conforme eu já falei, né? Uma criança que não dorme, além dela não conseguir aprender tão bem, ela vai ficar irritada, né? Então, assim, ela não vai alimentar da maneira adequada, então compromete toda a rotina, até no ganho ponderal, né, de estatura, a gente sabe da importância do sono, das horas de sono. Então, realmente, a gente tem um prejuízo muito grande em vários aspectos, inclusive imunológicos. A pessoa que não dorme bem, ela pode ter um comprometimento imunológico e pode ter uma maior susceptibilidade, por exemplo, às infecções, né? Então, total. A gente sempre trabalha nas medidas que a gente faz, né, para favorecer a qualidade do sono do paciente com dermatite atópica. Inclusive, quando a gente chega a usar medicamentos anti-histamínicos, né, para controlar um pouco a coceira, a gente usa os sedantes, aqueles que dão mais sono, no período da noite, justamente para tentar compensar. Mas também esse tipo de medicamento não é interessante que seja usado de maneira contínua. A gente usa por períodos e vai alternando, né? Outra coisa que a gente faz para favorecer o sono à noite, né, o banho com uma hidratação, uma roupa mais confortável. Então, tem dentro do tratamento do atópico, tem todos os cuidados que a gente procura fazer para melhorar a qualidade do sono. Nós temos que lembrar que quando é criança, atinge não somente o sono da criança, mas de todos os familiares também, né? Então, para o trabalho, o pai e a mãe vão estar mais, né, ter uma produtividade menor, vão estar mais irritados, vão estar mais cansados, né? E toda essa repercussão. A repercussão é na família. Por isso que quando a gente faz conscientização e explica sobre as doenças, esses grupos de esclarecimento e de conversa, a gente sempre chama a família, porque precisa estar todo mundo envolvido para ajudar o paciente. E a outra coisa que é sobre o psicólogo e o psiquiatra é aquilo que eu já disse, a gente usa sim, né, lá no ambulatório, a gente já encaminha muitas vezes para psicólogos e, quando necessário, medicação para o psiquiatra. Multidisciplinar, a gente consegue melhor. Então, essas doenças que são crônicas, que ficam indo e voltando, elas dão uma sensação de frustração, de impotência, a relação com o médico tem que ser muito boa, porque, às vezes, o paciente ele acha que o médico não está tratando de maneira adequada, mas é porque a doença é que é assim, que ela tem períodos de melhora e de piora, e que aquilo dura por muitos anos, né? Então, a gente precisa explicar tudo e sentir que o paciente tem uma conexão com o médico. É muito importante. E a conexão não só com o médico, com o psicólogo, que tem toda uma estratégia para desenvolver e para ouvir o paciente, para atuar nessa área, né? Conforme eu te falei, a assistente social, o psiquiatra. Então, a gente busca ajuda, né, mais ampla e integrada, que é essa abordagem multidisciplinar. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, fazer o último intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais cultura geral. Nós estamos conversando com a doutora Paula de Rezende Salomão, médica da Pfizer. A gente está conversando sobre esse trabalho que a Pfizer tem feito com relação à dermatite atópica e com essa exposição também que vai se chamar, ou já se chama, Na Pele da Arte, né? A Pfizer, junto com a Associação de Apoio à Dermatite Atópica, está trabalhando isso no Brasil inteiro. Então, não saia daí, a gente volta
para a parte final dessa entrevista com essa competente doutora Paula de Rezende Salomão. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, deixa eu fazer uma correção aqui. Nós estamos conversando com a doutora Paula de Rezende Salomão, que é membro da SBDMG, né, Sociedade Brasileira de Patologia de Minas Gerais. Então, eu falei que era mestre da fase, não é. Tá? Só fazer isso, eu sou da atual diretoria da SBDMG. Exatamente. E que está em parceria com a Pfizer para esse projeto, né, doutora? Isso, tá então a Pfizer... esse projeto. Isso, nós estamos chancelando porque é um projeto de extrema importância, né? Nós fomos procurados pelo laboratório e nós julgamos que é muito importante. Essa associação de apoio à dermatite atópica faz um trabalho belíssimo. Tem o Roberto Takaoka, que eu conheço pessoalmente, que é o médico que está à frente, que faz um trabalho sensacional de conscientização da dermatite atópica. Ele que começou a fazer esses grupos, né, de esclarecimento, de reuniões, tanto com a família quanto com o paciente, né, que é o grupo que a gente vai implantar daqui a pouco aqui na Santa Casa de Belo Horizonte, com os nossos pacientes. Então, é um trabalho lindo, e é isso que eu estou te falando, que a educação e a informação são as peças fundamentais para que melhore esse olhar do outro em relação à dermatite atópica. Né? Nem só a dermatite atópica, todas as doenças que atingem a pele. Porque a ignorância é que faz com que você tenha medo de uma doença que não é contagiosa. A maioria das pessoas olha, não sabe o que é, e aí fica com receio e tem um comportamento hostil, né? Então, saber o que é, saber que o outro sofre, porque às vezes a pessoa não para pensar. Entendeu? Antes de eu ser dermatologista, eu fiz clínica médica. Quando eu comecei a atender paciente com dermatite atópica, eu ficava assim, impressionada como que eles se incomodavam e pensava assim, mas não é uma doença grave? O próprio vitiligo, né? Eu vi o paciente recebendo o diagnóstico e ficando desesperado, e eu pensava assim, mas essa doença não mata, esse paciente devia ficar feliz por ter alguma coisa que não mata, que não ameaça a vida, né? Porque a gente vê muita coisa grave na clínica médica. Mas essa repercussão eu não tinha ideia, eu não conhecia ninguém de perto que sofria esse tipo de restrição social, ou esse tipo de olhar, né, preconceituoso do outro, e a gente sabe que isso faz sofrer muito. Mas a maioria das pessoas não vê, na hora que elas estão perguntando, que elas estão falando, estão se afastando, elas não estão percebendo que estão fazendo o outro sofrer. Então, pensar a respeito, conversar sobre isso, né, abrir a cabeça das pessoas para isso, é muito importante, porque, igual eu estou te falando, às vezes a pessoa não tem intenção de ferir,
mas ela faz por desconhecimento ou porque nunca pensou a respeito, entendeu? Se eu não deixar de sentar perto da pessoa que está com uma lesão na pele, ela está sofrendo. A pessoa não entende isso, porque ela não sentiu a doença literalmente na pele, né? Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Depois da correção feita, a doutora Paula de Rezende Salomão esteve aqui nos brindando com essa conversa tão gostosa, tão brilhante. Conversa de mineiro, né? Se colocar um café e um queijo, nós ficamos aqui até amanhã, né? Com certeza. Doutora Paula, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. É sempre aquilo que eu te disse, é papel do médico informar, dar informação de qualidade sobre as doenças para os pacientes. Então, esse tipo de entrevista eu considero muito importante, ajuda muito. Essa ação da Pfizer ela foi muito bem-vinda, né? Tudo que puder trazer para perto do paciente ou para a sociedade o conhecimento das doenças sempre vai nos ajudar a trabalhar melhor e a melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, que é sempre o objetivo, né, dos médicos, ou deve ser, né, o objetivo dos médicos. Muito bem. Gente, chegamos ao final agora de verdade. Um grande abraço, um beijo no coração de todos, agradecendo aqui a assessoria de imprensa da Pfizer, a própria Pfizer também, a doutora Paula, e voltaremos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Newton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.